Eu gosto desse Bolsonaro. Esse é o tom. É o tom de confronto. Não dá para aceitar que existe minimamente uma normalidade institucional no nosso país e que ele vai ter um julgamento sério. Ele sabe que não vai ter. Ele deveria saber que ele vai ser condenado e preso. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. Mas vamos lá. O governo Trump destacou o Brasil como exemplo de segurança eleitoral, segundo a mídia. Fake news. Fake news. O Brasil foi citado como exemplo por exigir identificação biométrica. Ah, então a manchete principal é, na melhor das hipóteses, misleading. É enganosa. Leva a concluir algo que não é verdadeiro. Meia verdade. Leias fake news. Fake news. Trump muda regras para eleições federais por decreto e cita Brasil como bom exemplo. De novo, fake news. E quem embarcou nessa fake news? O próprio Alexandre de Moraes, aquele que tem um inquérito de 6 anos para cuidar de fake news e que não tem um esquerdista. Porque, como a gente sabe, esquerdista não mente, inclusive André Janones ou Felipe Neto. Esses não mentem, porque eles não estão em inquérito algum. Somente direitista, conservador, bolsonarista. Então, o Alexandre de Moraes mentiu na cara lavada. Diz que o Trump elogiou o modelo eleitoral brasileiro. O Trump, todo mundo sabe, nos Estados Unidos, até as pedras sabem. Se eu for aqui fora da minha casa e perguntar às pedras que estão ali fora, na calçada, elas vão acenar. Sim, o Trump defende voto em cédula de papel. O Trump sempre condenou urna eletrônica, que me parece uma parte relevante do tal processo eleitoral brasileiro. Aquele que só tem 2 países que adotam: Brasil e Butão. Acho que Bangladesh retirou. Claro que todo mundo sabe que Japão, França, Alemanha, Estados Unidos, Canadá não adotam o modelo brasileiro por falta de capacidade tecnológica. Porque, segundo a Justiça Eleitoral Brasileira, e isso não é piada, difícil é ser humorista no Brasil com essa concorrência, depois da roda e do fogo, a urna eletrônica brasileira é a grande invenção da humanidade. E países como o Japão e os Estados Unidos não conseguiram chegar lá por uma questão de capacidade tecnológica. O Brasil virou um circo. Então, o senhor Alexandre de Moraes mente, a imprensa vai atrás, decreto de Trump sobre eleições pode excluir direito a voto de milhões e será contestado na justiça. Opa! Então ele elogiou o Brasil, mas agora a imprensa está caindo na real que a esquerda não gostou do que ele fez. Mas não vai aproximar do modelo brasileiro? Não. É porque a única coisa que o Trump quer, na verdade, é a biometria ou qualquer forma de identificação do eleitor. E, acreditem se quiser, a esquerda democrata e a imprensa, que são sinônimos, estão em polvorosa. Inclusive a ACLU, que é uma associação que defende esquerdismo, estão reagindo por meio da juristocracia que eles tentaram emplacar nos Estados Unidos, e o George Soros ajudou a aparelhar tudo que é justiça distrital no país. Eles vão tentar lutar contra isso no tapetão, porque eles não querem, atenção, que o eleitor seja identificado. Os argumentos são os piores possíveis. Não, mas muita gente não tem condições de ter uma identidade. Hã? E por que isso seria racismo? Vocês estão dizendo que negros não podem ter uma identidade? Eu não estou entendendo. Para mim, essa declaração é muito racista em si. Qualquer um pode ter uma ID. Qualquer um que seja cidadão. Ah, talvez o que vocês estão no fundo dizendo é que isso vai dificultar
a fraude de quem diz que é cidadão e não é. E é exatamente o que o Trump quer coibir. Quem pode ser contra só cidadão votar? Afinal de contas, quem não é cidadão não tem o direito de voto. Elementar, meu caro Watson. A esquerda se entrega em cada bandeira que eles defendem. Eles, no fundo, são contra tudo aquilo que presta. E não é preciso ser um observador muito arguto para se dar conta. A pauta deles é a pauta da implosão dos pilares da civilização. O Paulo Figueiredo postou essas imagens, lembrando de como o Trump foi encarar o seu julgamento injusto aqui, que era o caso da Stormy Daniels, e ele deu dinheiro para prostituta lá, enfim, modelo, né? E comparando com uma imagem que assessores do Bolsonaro, aliados do Bolsonaro, divulgaram como se estivesse fazendo um bem para ele. Eu ainda questionei, né, se isso não seria uma estratégia num país em que muita gente acredita, né, que o brasileiro curte um coitadismo, uma vitimização, tanto que no BBB, volta e meia, ganha aquele que faz mais cara de injustiçado. Enfim, eu não sei. Eu sei que eu gostei do Bolsonaro ter ido no primeiro dia do seu julgamento. No segundo ele optou por não ir, mas fez um discurso para a imprensa num tom bom, um bom discurso, e acho que ele está acertando o tom. Ele colocou algo que a gente vai falar mais à frente, a chantagem aberta que o Alexandre de Moraes está fazendo ao Gilberto Kassab, e disse que isso é coisa de ditadura, que só alguém que não liga para a liberdade e para a democracia pode se calar diante disso. Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. Eu gosto desse Bolsonaro. Esse é o tom. É o tom de confronto. Não dá para aceitar que existe minimamente uma normalidade institucional no nosso país e que ele vai ter um julgamento sério. Ele sabe que não vai ter, ele deveria saber que ele vai ser condenado e preso. Ele não deveria acreditar em nenhum acordo com o sistema. Isso é ingenuidade. O Paulo Figueiredo vem fazendo algumas críticas nesse sentido, vem sendo alvo de ataques, aqueles mesmos suspeitos de sempre, que vem lá da Austrália, né, mas que diz: quem é você que está falando de Miami? Faça falar de Miami. Mas estão defendendo o cara que está na Austrália, não estou entendendo. Cobrar a coerência, enfim. Eu não quero ficar entrando em treta. Meu ponto é que críticas construtivas são necessárias sim, viu? Que tem o Mário Frias e companhia que diz que não existe crítica construtiva, isso é coisa de inimigo, aí eu tô vendo o que você está querendo no fundo, você deve estar no payroll do Deltan Dallagnol, essas baboseiras. Enfim, nós estamos aqui para fazer análise independente, e o ponto que o Paulo traz com pertinência, na minha opinião, é que se o Bolsonaro fosse um estrategista brilhante, tic-tac, 72 horas, xadrez 4D, talvez ele não estivesse nessa situação. Eu reconheço, sou o primeiro a admitir, as incríveis diferenças do Brasil para os Estados Unidos. Para começo de conversa, o sistema, o Deep State, a esquerda corrupta, comunista, não conseguiu aparelhar a Suprema Corte americana, em que pese o esforço do Obama. Isso fez toda a diferença do mundo. Aqui temos uma Suprema Corte, no Brasil temos uma máfia, como veremos. Então, isso faz toda a diferença. Mas você tem que se adaptar com realismo às cartas da mesa. Não adianta você falar: não, mas se eu estivesse na Suíça... E também não adianta você virar e falar: porque está no Brasil, tudo o que foi feito era o que dava para ser feito. Por exemplo, indicar Nunes Marques para o STF. Pô, não tinha um nomezinho melhor, não? Nenhum nomezinho melhor. Podemos criticar o Nunes, porque o Bolsonaro está decepcionado com ele. Como veremos também. Agora, foi uma escolha ruim. Ele devia estar decepcionado com a escolha dele. Foi dele a escolha. Como Damares Alves. Ministra dele. E eu não preciso
e nem posso e nem quero ficar pedindo autorização para ator que surgiu na política agora, para quem eu posso ou não criticar para ser considerado um bolsonarista leal, até porque meu intuito não é parecer um bolsonarista leal, e sim alguém que defende o Brasil acima de tudo, e que defende Bolsonaro por considerá-lo um bom presidente e um injustiçado perseguido por um sistema podre e carcomido. Mas quando ele erra e dá tiro no próprio pé, cabe a mim externar que eu acho que ele errou. Até porque o Trump aprendeu muitas lições importantes com os próprios erros de 2016. Não fosse assim, o governo dele não estaria tão diferente agora. Ele está acertando muito mais dessa vez e encontrando bastante resistência do Deep State, do lawfare, porque ele entendeu o jogo e está mudando de postura. E claro, a piada pronta, recomendo muito que sigam a página Babylon Bee. O Trump vai abandonar a presidência e se tornar um juiz distrital para ter ainda mais poder. Uma brincadeira, claro que o cara chegou à presidência da República, mas qualquer juizinho de qualquer distrito está achando que manda mais do que no presidente eleito de forma acachapante pelo voto popular, que nem precisava, mas com folga, pelo colégio distrital e pelos swing states. Ou seja, a democracia está ameaçada pelo ativismo judicial. É o mesmo problema que o Brasil enfrenta. Eu, essa semana, falei no Steve Bannon, programa do Steve Bannon, War Room, com o Paulo Figueiredo, e os paralelos são evidentes. É por isso que ele convida tanto pessoas para falar sobre o Brasil, porque ele está vendo que o Brasil foi para um estágio mais avançado, mas é exatamente o que a esquerda americana quer fazer com os Estados Unidos. E a direita tem que impedir. Não é paranoia falar que eles querem implodir a democracia por meio do ativismo judicial. É exatamente o que fizeram no Brasil e é exatamente o que os democratas tentavam fazer e não desistiram ainda, mas estão enfraquecidos aqui nos Estados Unidos. Estão tentando embarrear o governo Trump, com decisão sobre imigrante e por aí vai. Tudo vai parar no tapetão da justiça. A luta é no Ocidente todo. O Benjamin Netanyahu em Israel comprou essa briga e a esquerda fez protestos nas ruas, que aí o Caio Blinder voltou a achar democrático, povo na rua, não no Brasil contra o Lula. Ou seja, são inconsistentes, são hipócritas. E nós estamos aqui para denunciar isso. Muito obrigado pela preferência, sob censura ainda, né? Muito obrigado e peço encarecidamente que quem quiser apoiar o meu trabalho independente, que é, cá entre nós, o que eu mais gosto, sem demérito a todos os outros, e são vários empregadores, parceiros, mas esse é o que eu mais gosto de fazer. Sou eu e vocês direto aqui, né? Vá lá no rodrigoconstantino.com e considere se tornar um patrono hoje mesmo. Inscreva-se também na minha comunidade do Locals, o conteúdo disponível do que eu produzo está lá, mas de preferência para quem usa VPN, para não ficar na intranet do Xandão. E, se possível, considere se tornar um membro apoiador. Você recebe como recompensa por viabilizar esse trabalho independente conteúdos exclusivos, como toda segunda-feira, tivemos ontem já, conversa de boteco. Quartas-feiras temos o Cigar Bar, em que eu procuro responder as perguntas dos apoiadores. Então, vá lá no rodrigoconstantino.locals.com, inscreva-se, gratuito, e, se possível, torne-se um membro apoiador. Faça um tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes você sabe, a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.